pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre média, desvio padrão relativo e a variância. Por que a gente tem que saber tudo isso em uma análise? Porque a média é o que? É a somatória dos valores da análise dividido pela quantidade de análises que foi feita. Por que a gente tem que fazer essa média? Porque quando a gente faz uma análise, eu já comentei com vocês que a gente não pode fazer daquela amostra uma única vez, né? Dependendo da análise que a gente está fazendo. Está fazendo uma cromatografia ou está fazendo uma absorção atômica. Você não pode fazer apenas uma única vez. No mínimo 3 vezes, em triplicata. Sendo assim, você não pode apresentar os 3 valores. Então, é feito o cálculo da média, em que soma-se esses 3 valores e divide por 3, porque foi o número de análises que a gente tem. Já variância e desvio padrão relativo são medidas que a gente fala de dispersão. O que significa essas medidas de dispersão? Significa que vocês têm que fazer o cálculo para saber o quanto os valores ficaram distantes da média. E vocês também podem apresentar, que é o que geralmente é apresentado quando vai fazer um laudo, né, para o cliente, vocês vão apresentar o valor da média com o desvio padrão relativo ou o coeficiente de variação, que é exatamente a mesma coisa, tá? O desvio padrão relativo ou coeficiente de variação é o que? É o valor percentual em que os valores ficaram distantes da média. Então, aí vai ser em porcentagem. Mas para a gente calcular esse CV, que é o desvio padrão relativo, a gente tem que ter antes feito o cálculo do desvio padrão e antes o cálculo da variância. Então, eu coloquei uma pequena introdução aqui para vocês, que seria o quê? Em uma análise, nós devemos conhecer a média, que devemos conhecer. Baseado nesse cálculo de média, a gente vai fazer esses outros cálculos que eu citei para vocês. E a gente tem que saber algarismos significativos e erro. Algarismos significativos a gente já conversou anteriormente e erro vai ser o assunto das próximas aulas. Então, como eu já disse para vocês, a maneira de se fazer o cálculo é dessa que eu já expliquei anteriormente. Então, agora eu só vou ilustrar e vou logo dar um exemplo para vocês saberem como vocês deverão conduzir o cálculo. Então, ó, a média, ela é representada por x barra. Como que ela é feita? Aqui eu coloquei, né, como que seria matematicamente representado. Então, média, que é x barra, somatória de todos os valores, dividido pelo número de análises. Cálculo da variância. Variância é o S ao quadrado, tá? Então, toda vez que eu vou representar a variância, eu coloco o S ao quadrado. Qual que é a fórmula dessa variância? Variância é igual somatório de xi. O que é esse xi? O xi ele vai ser o quê? O número, né, o valor, vamos até colocar aqui, o valor da análise. E o que é esse x barra? O valor da média. Então, eu vou fazer o quê? Xi menos x barra elevar ao quadrado e dividir por n, que é o número de análises, menos 1. Menos 1. Então, é dessa maneira que eu faço o cálculo da variância. E o cálculo do desvio padrão, que é representado pela letra S. S é o desvio padrão. É exatamente, se vocês olharem, a fórmula da variância. Qual que é a diferença? Que depois que eu faço o cálculo da variância, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, vamos supor, fiz a variância, deu o quê? 25. Quando eu vou fazer o desvio padrão, eu vou fazer o quê? Raiz quadrada de 25. Então, o desvio padrão vai dar quanto? 5, tá? Então, a única diferença é o quê? Que no desvio padrão, a gente extrai a raiz quadrada. E o coeficiente de variação, que é o CV, ou o desvio padrão relativo, que é exatamente a mesma coisa, que é representado pela sigla em inglês, RSD, é o quê? O desvio padrão, que a gente já calculou anteriormente, né? Vai ter feito o cálculo anteriormente, vezes 100%, porque como eu falei, é a representação do valor percentual que os valores ficaram discrepantes em relação à média.
Então, vezes 100 dividido pela média, tá? Então, agora eu vou colocar um exemplo para vocês, para a gente fazer todos esses cálculos citados. Então, pessoal, eu trouxe um exemplo para vocês para mostrar como faz o cálculo do que a gente falou anteriormente, da média, da variância do desvio padrão e do desvio padrão relativo. Então, valores da análise de sacarose na cana-de-açúcar, sendo 10, 20, 12, 17, 16 ppm. São valores que, se a gente olhar, ó, estão já muito discrepantes entre si, tá? Mas a gente vai conseguir visualizar isso quando a gente fizer principalmente o último cálculo, que é o cálculo do coeficiente de variação. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer que faça o cálculo da média. Na letra B, da variância. Letra C, o desvio padrão. E letra D, o coeficiente de variação. Então, a média. Como que a gente faz o cálculo da média? A média é o quê? Somar os valores da análise e dividir pelo número de análises. Então, vamos lá. 10 mais 20 mais 12 mais 17 mais 16. Quando eu somo todos esses valores e vou dividir por 5, vai me dar um valor de quanto? Igual a 75 dividido por 5. Isso é igual a 15 ppm. Então, a média encontrada entre a quintuplicata foi 15 ppm. Agora, a gente vai fazer o quê? O cálculo da variância. Variância é o quê? Somatório de xi menos o x barra elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Para fazer a variância, o que nos auxilia muito é fazer uma tabela. E aí a gente vai substituir o valor encontrado nessa tabela na linha do numerador, tá? Então vamos lá. A tabelinha, como seria? Xi menos x barra, né? Que vai ser aqui. Então, eu vou fazer o xi menos o x barra elevar ao quadrado. Aí, eu vou colocar os valores. O xi é o valor o quê? Da análise. Então, 10, 20, tá vendo? É o valor das análises, ó. 10, 20, 12. Vou fazer isso para todos. 17 e 16. X barra 15, porque é a média. Nessa primeira linha, eu vou fazer certinho, ó, 10, só para mostrar para vocês, menos 15. Tá vendo? Ó, 10 é este, 15 é este. Então, 10 menos 15, quanto que vai dar? Menos 5. Menos 5 elevado ao quadrado. Lembra? Menos vezes menos é mais. Então, menos 5 vezes menos 5 vai dar quanto? 25. E agora é o mesmo raciocínio para todos. Então, 20 menos 15, 5 ao quadrado, 25. 12 menos 15, menos 3 ao quadrado, igual a 9. 17 menos 15, 2 ao quadrado, igual a 4. 16 menos 15, 1 ao quadrado, igual a 1. E agora, o que eu faço com esses valores? Se vocês olharem na fórmula, a gente fez isso daqui, ó, xi menos x barra elevado ao quadrado. Mas tem, ó, esse símbolo aqui, ó, que é de somatório. Então, a gente tem que somar agora tudo isso que a gente achou. Que então foram esses valores aqui. Quando a gente soma, a gente encontra que é um valor de 64. Então, como eu falei pra vocês, a tabela já vai o quê? Substituir essa primeira linha aqui, que é a linha de quem? Do numerador. É o numerador. Então, eu vou substituir, ó. O que eu vou fazer? Variância é igual a 64, que é este valor aqui, dividido por n menos 1. O que é o n? Número de análises, 5, tá? Neste caso foi 5. Ah, mas se não foi 5, foi 6. Então, vai ser 6. Mas nesse caso é 5, porque ali, ó, foram 5 resultados. Então, 5 menos 1, 4. Então, o valor da variância vai ser igual a 64 dividido por 4, que vai ser 16. Variância, desvio padrão, não tem unidade, tá? Então, aqui é só 16. E agora, o desvio padrão, como que a gente faz?
Vamos fazer a letra C agora. O desvio padrão representado pela letra S é o que? Raiz quadrada de xi, do somatório, né? Do somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Como eu disse anteriormente, ó, é exatamente o cálculo da variância. Mas o que tem de diferença? Que tem que extrair a raiz quadrada. Então, eu já não achei o valor da variância, que foi 16. Então, o que eu vou fazer? S é igual a raiz quadrada de 16. Então, o S, que é o desvio padrão, vai ser 4, que é a raiz quadrada de 4. Esses valores que eu trouxe para vocês, dá pra gente fazer de cabeça, mas e quando não der? É só fazer na calculadora. Coloca lá, raiz quadrada do número que vocês querem fazer, tá? Vai sair o valor certinho. E o último que ele quer é o cálculo do CV. O que é o CV? Coeficiente de variação. É o desvio padrão vezes 100% dividido pela média. Sempre o valor do CV vai ser, né, vocês têm que representar em porcentagem. Por que porcentagem? Porque vocês estão fazendo vezes 100%. E o valor de CV é exatamente isso. É o quanto, né? Vai dar o resultado percentual do quanto os valores da análise ficaram discrepantes em relação à média, tá? Então, por isso que a gente tem que apresentar em porcentagem. Então, vai ser o quê? O S, que é o desvio padrão, vai ser 4 vezes 100% dividido por 15, que é a média. Então, este valor de CV é igual a 26,6%. Outra dúvida que também sempre acaba surgindo é se tem que aplicar a regra do algarismo significativo. Sempre tem que fazer a regrinha do algarismo significativo. Então, no caso, vocês vão aplicar qual primeiro? A da soma, depois vocês têm que fazer a da divisão para depois apresentar o resultado final, tá? Mas como eu sei que são muitas coisas que vocês têm que fazer, eu não vou cobrar de vocês que vocês façam isso, tá? Que levem em consideração todas as regrinhas. Mas numa análise, quando vocês forem trabalhar numa indústria, tá? A indústria vai cobrar isso. Inclusive, já tem até empresas que fazem o sistema, quando vocês digitam o valor, de tal forma que faz que já está no sistema mesmo, né, no programinha, para descontar os valores que tem que ser descontado, levando em consideração as regras de algarismos significativos, tá? Então, gente, era isso que eu tinha que apresentar hoje para vocês. Nós vamos encerrar a aula de hoje e nas próximas aulas a gente vai falar agora a parte teórica de uma análise química. Tchau, tchau, gente!